Boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje, a gente vai direto ao ponto para desvendar um conceito que, convenhamos, acabou sendo muito distorcido por aí: a verdadeira autoestima. Existe um mito extremamente popular de que a autoestima é simplesmente acordar, olhar no espelho e injetar uma dose de positividade irracional, repetindo que está tudo maravilhoso. Pois é, a gente precisa desconstruir isso. Como o próprio título já entrega, a autoestima de verdade não é sobre se sentir bem o tempo inteiro, é sobre agência. É entender o que realmente sustenta a base de quem nós somos sem cair em soluções fáceis ou mágicas. Para guiar essa nossa conversa, a gente vai usar as ideias fantásticas do livro 101 Ensaios que vão mudar a forma como pensamos, da Brianna Wiest. A autora acerta em cheio ao mostrar como a nossa cultura moderna costuma cruzar e até apagar a linha entre a autoestima de verdade e aquele engrandecimento superficial do ego. Todo santo dia, a gente é bombardeado com a ideia de que o amor próprio é só um fluxo constante de emoções agradáveis e uma fuga de qualquer tipo de desconforto. Mas, parando para refletir, o que realmente sustenta uma vida plena? Com certeza, a realidade exige muito mais do que ficar buscando validação externa ou fingir que os problemas não existem. Então, vamos mergulhar fundo nessa diferença, porque o contraste entre esses dois mundos é gritante. De um lado, a gente tem o mito, é aquela positividade irracional e o excesso de elogios imerecidos. É aquela crença meio ingênua de que repetir mantras e frases prontas magicamente vai fortalecer a mente. Mas aí, do outro lado, a gente encontra a realidade. E a realidade psicológica é que o respeito próprio exige agência genuína, responsabilidade e escolhas contínuas. Construir uma agência real e inabalável dá trabalho, exige ação constante e definitivamente não se resolve adotando frases de efeito vazias. E isso traz a gente para uma citação simplesmente maravilhosa da Anna Dwyer Smith, que muda completamente a nossa perspectiva emocional. Ela diz o seguinte: precisamos do sentimento de agência, de que se tudo desmoronasse, encontraríamos uma maneira de juntar as peças novamente. É algo para se refletir profundamente. A autoestima não tem absolutamente nada a ver com a imagem que as outras pessoas percebem ou com a perfeição que a gente tenta exibir para o mundo. É, na verdade, a sensação genuína de agência. É aquela crença profunda e enraizada de que, mesmo quando a vida estilhaça os nossos planos, existe ali a capacidade, a força e a inteligência para reconstruir tudo do zero. Agora, o que chama muita atenção nessa linha de pensamento é uma afirmação bem contundente. O respeito próprio não surge de elogios imerecidos. O aclamado psicólogo Nathaniel Branden já observava que tentar substituir a verdadeira autoestima por aquelas abordagens vazias só para gerar um conforto passageiro simplesmente não funciona. Não adianta. Elogios que não têm base na realidade, sejam os que vêm do próprio ego ou de outras pessoas, não conseguem sustentar a nossa fundação psicológica no longo prazo. O cérebro humano é muito esperto. Ele percebe exatamente a diferença entre um prêmio suado, conquistado com esforço, e um prêmio puramente inventado. E o Branden vai ainda mais longe, dividindo a essência da autoestima em dois elementos que são fundamentais. Primeiro, a gente tem a autoeficácia, que é aquela confiança básica para encarar os desafios da vida. É a certeza interna de que a nossa mente é capaz de processar a realidade e superar os obstáculos. Depois, vem o autorrespeito, que é a sensação genuína e profunda de ser digno e merecedor da felicidade. Quando a gente junta essas duas peças, fica muito claro que a autoestima não é uma emoção flutuante, que muda dependendo do clima lá fora ou do humor do dia. Na verdade, é uma disposição contínua, construída com muita paciência ao longo do tempo. Mas como é que a gente coloca toda essa teoria na prática, no dia a dia? É aí que entram os 6 pilares práticos, o modelo famoso criado pelo Branden. A mensagem principal aqui é um baita de um choque de realidade. Uma autoimagem forte e saudável não vai aparecer simplesmente pelo desejo de que ela exista. Ela é totalmente baseada na realidade. E o mais importante de tudo, ela é forjada por meio de ações contínuas e de escolhas diárias. A autoestima se constrói rigorosamente na prática, exatamente naquele milissegundo em que a gente decide como vai reagir a um problema comum ou a um enorme desafio. Então, o ponto crucial para começar essa fundação está nos 3 primeiros passos. O passo 1 é viver conscientemente. Isso quer dizer tirar a poeira das nossas próprias sombras, entender os vieses que a gente carrega e, de uma vez por todas, desligar o piloto automático. O passo 2 é autoaceitação. É conseguir olhar para si mesmo por inteiro, enxergando falhas e virtudes, sem aquele julgamento interno que costuma paralisar.
E o passo 3, que talvez seja o mais duro: autorresponsabilidade. É assumir as rédeas da própria felicidade e das próprias escolhas. E assumir responsabilidade exige encarar uma verdade um tanto incômoda. Mesmo que um determinado problema não seja culpa de quem está sofrendo com ele, resolvê-lo ainda é uma responsabilidade inteiramente pessoal. Vamos avançar um pouquinho e ver como isso ganha ainda mais forma na prática com os 3 passos finais. O número 4 é a autoafirmação. É a nossa capacidade de se posicionar no mundo sem precisar ficar constantemente na defensiva, entendendo que a verdadeira assertividade nasce da confiança e nunca do medo. O número 5 é viver com propósito, que nada mais é do que escolher as próprias ações de uma forma intencional e estar presente nelas. E, finalmente, o número 6. Integridade pessoal. Ter integridade exige fazer escolhas objetivas para seguir um código moral próprio e consciente. É garantir todos os dias que as nossas atitudes espelhem as nossas convicções mais profundas. E olha como tudo isso se conecta perfeitamente com aquele argumento inicial da Brianna Wiest. Como fica claro nesses pontos, amar a si mesmo é, antes de tudo, uma ação imperativa. Afinal, não se trata daquela ideia de uma emoção apenas calorosa e super romântica. O verdadeiro desenvolvimento pessoal exige tarefas reais, exige colocar a mão na massa, requer se posicionar em conversas difíceis, requer ter aquela coragem imensa para continuar tentando contra todas as probabilidades, ou até mesmo ter a coragem de desistir daquilo que claramente não serve mais. No fim das contas, significa assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas e construir a eficácia pessoal dia após dia, encontrando espaço para a felicidade apesar da impermanência inevitável da vida. O que nos deixa com essa reflexão final, que é bem provocativa: qual escolha será assumida hoje para reconstruir a eficácia pessoal? Como a gente viu ao longo de toda essa nossa exploração, a verdadeira autoestima é, acima de tudo, uma construção diária. Ela não pode ser terceirizada, definitivamente não surge de frases feitas repetidas na frente do espelho e não é sustentada por elogios vazios. Ela ganha vida através da sensação genuína de agência e da responsabilização firme pelas próprias atitudes. Que essa nossa reflexão de hoje sirva como um empurrãozinho, um chamado real para transformar todo esse conhecimento em ações práticas e totalmente intencionais hoje mesmo.